generais! Estamos ao vivo aqui pelo primeiro encontro nesse formato de podcast. Eu preciso me apresentar, eu sou o Genari, sou membro do Conselheiro, que é o Mastermind do Pablo Marçal. E aqui do meu lado eu tenho convidados especiais. Qual é o intuito daqui? É passar um pouquinho do nosso lifestyle, um pouquinho das nossas dificuldades, para que você coloque na sua vida em prática. Então é uma grande oportunidade de vocês pegarem insights. Já pega a caneta, o papel, para quem é apto dos blocos de nota, já abre seu bloco de nota, que a gente vai começar com tudo. Aqui do meu lado eu tenho um cara que é fenomenal, não dá nem para eu ter palavras para falar o quanto eu te admiro, cara. A gente teve algumas experiências juntos, a gente chegou a viajar junto. Velejar, né? É, velejar, cara. Que sensação incrível que foi. A gente precisa repetir. Aqui é o Adalberto. Conta um pouquinho da sua história, vai, que eu nem tenho palavras pra te apresentar. Ô, meu irmão. Boa noite, pessoal. Bom, eu sou Adalberto Gonçalves. Antes de tudo, eu sou piloto da minha vida. Sou pai da Maria Clara Educadu Gonçalves. Atualmente estou como CEO da Dami Auto Center. Sou um cara aventureiro. Gosto de esporte. E gosto de uma vida que não tenha rotinas definidas. Faço parte desse grupo seleto do conselheiro, os conselheiros. E é uma grande oportunidade e honra para mim ter recebido esse convite para estar hoje aqui. E depois descobrir que estaria do lado desse time, desses três irmãos aí, que a gente tem uma relação mais do que somente na mentoria. Temos uma relação aí de convívio também, de amizade, de passeios, de viagem, como o Bruno disse aí. E nessa trajetória, muitas coisas aconteceram, muitas mudanças de ambiência, muita pressão. E vou falar uma coisa para vocês, é nessa pressão que a coisa está acontecendo. E durante aqui esse podcast, a gente vai estar podendo contar um pouco para vocês da nossa trajetória, das coisas e dos bastidores dessa vida doida, né? Essa vida doida que a gente está levando aqui, com muitos aprendizados também, com muitas experiências nessa jornada aí que se chama vida. Valeu! E quando a gente bota pressão, a gente tem duas possibilidades. Ou a gente não aguenta e explode, ou a gente vira uma pedra bruta, um diamante, né? E a gente está aqui para colocar pressão. E aqui a gente tem um exército de generais. E para vocês que ainda não sabem o que é o conselheiro são pessoas que decidiram aprender mais próximo do Pablo Marçal, tá ali para modelar de perto. Só para vocês terem uma ideia do calibre dos empresários que vão sentar aqui nessa mesa, que hoje eu tive o prazer de ser o host, mas eu não sou o host físico, até porque a gente aprende que a gente precisa rotacionar, a gente precisa de movimentação. Então hoje eu tô aqui, mas na semana que vem vocês vão conhecer novos membros do conselho e vocês vão perceber o quanto que a vida deles, as transformações deles se parecem com a de vocês. No sentido que assim, ó, só para vocês entenderem, cada um membro aqui, eu vou falar de valor, vocês acham que é pesado ou não? Não? Pode falar. Acho que cada um aqui pagou R$200 mil para entrar nesse seleto time e aprender mais perto do Pablo. E eu vou falar até meio que puxando sardinha pro Pablo, embora que não precise, vocês já conhecem quem é o cara. O ROI, o retorno sobre o investimento acontece, principalmente pelas conexões. E falando dessas conexões, pegar os insights da história de cada um, eu queria entender um pouquinho do começo mesmo. Quando vocês falaram assim, não, eu vou empreender, eu não vou seguir aquele caminho tradicional de talvez fazer faculdade ou entrar num emprego e fazer uma formação de carreira. Queria entender um pouquinho de como foi essa trajetória com vocês. E aí eu vou começar aqui com o Adalberto. Adalberto, bora. Conta como foi o seu começo. Eita, vamos lá. Faz tempo, hein? Já tá entregando a idade, vocês estão vendo. 8 anos de idade, eu tive meu primeiro empreendimento. Eu comecei a vender carteira, cara, na escola. Eu devia estar na 3ª, 4ª série. E a minha mãe ia num bazar e ela fazia umas compras lá. Ela sempre mexeu com coisa de artesanato, esses negócios. E aí eu tinha um dinheirinho, né, que eu ia juntando. E eu cheguei lá, eu achei uma carteira. E aí comprei. No dia seguinte eu fui pra escola e fui com essa carteira. Eu lembro até hoje, era laranja neon. E chamou a atenção na fila da cantina. Na hora que eu puxei na fila da cantina pra comprar um pastel, um menino que tava atrás de mim da minha classe falou, cara, que carteira legal. Eu falei, tô vendendo. Era nossa, tipo uma coisa assim, paguei R$20 e aí ele falou... Esse insight foi do nada, assim? Do nada. E aí ele olhou... Sim, meu pai sempre foi do comércio, meu pai era dono de padaria. Já então, tinha uma certa raiz aí. Então dentro de casa já tinha uma ambiência de comércio, né?
embora eu não tivesse presente no negócio, mas já existia essa ambiência lá em casa. E aí, quando eu falei para ele, eu falei, ó, eu vendo por 40, 45, algo assim. Ele falou, tá bom. Beleza, vendi. Ele não comprou o lanche. No dia seguinte, falei, mãe, preciso comprar mais uma, porque essa eu já vendi. E aí, o que eu fiz? Fui com ela, fui no bazar, mostrei para ela, falou, nossa, você vendeu, né? Quanto que você ganhou? Eu falei, dobrei, né? Ela falou, tá bom, vamos lá, compramos outra. No dia seguinte, voltei na escola e vendi pro mesmo menino, cara. Ele comprou, só que daí acho que era uma verde limão. Ele queria a coleção. E aí, o que aconteceu? Voltei com a minha mãe fui pra casa de novo, falei, mãe, vendi de novo. Ela falou, sério, pra quem? Não sei o quê. Eu falei, o mesmo menino comprou. Fui lá e comprei mais uma. No dia seguinte, a hora que eu entrei na escola, a diretora falou, deixa eu falar com a sua mãe. Porque a mãe do menino descobriu que ele tava comprando, só que ele tava usando o dinheiro do lanche. E aí ele não tava comendo. Ele chegou em casa com 2 carteiras e tava 2 dias sem comer. Enfim, meu negócio faliu porque eu não pude mais fazer a venda lá. Resumindo, essa história foi, assim, ela é emblemática porque foi meu início do entendimento do que era fazer uma venda e de colocar uma margem em cima. E depois disso, eu tive uma oportunidade também, perto de uma adolescência, assim, quem é da época de empinar pipa sabe disso, era uma loucura. E eu e meu primo, nas férias, a gente empinava pipa, só que era ruim pra caramba. Eu não era bom de empinar, eu vivia perdendo pipa. Aí eu falei pro meu primo, em vez de ficar comprando, vamos montar uma empresa? Eu compro, porque eu tinha um dinheirinho, eu falei, eu compro o material e você faz a pipa. E eu te ajudo a fazer a pipa. Quantos anos você tinha? Aí eu já devia ter uns 12, 13 anos, mais ou menos. E aí montei essa empresa de pipa também, foi um sucesso nas férias, mas depois faliu, porque, né, era sazonal, eu tinha que estudar, voltei pra escola. Enfim, daí pra frente, as coisas foram acontecendo e com 14 anos de idade foi assim, foi um marco de verdade na minha vida. Porque eu lembro que eu cheguei em casa, meu pai é daqueles portugueses, já é falecido, mas ele era daqueles portugueses bem tradicionais. E um dia eu cheguei em casa, eu estudava numa escola e a molecada lá comprava tênis da época, né? E na época eu lembro que chegou o tal do New Balance, né? Todo mundo conhece. E eu não tinha. Meu pai comprava... Galera, meu pai comprava Lecheval do Carrefour. E aí eu cheguei em casa, peitei ele e falei, cara, eu quero um New Balance. Aí ele falou, eu tenho dinheiro pro Lecheval. Resumindo, ele falou, eu só pago isso se você quiser começar a trabalhar. Desse dia em diante, foi o passo mais importante e foi a pegada mais forte que ele me deu. Eu fiquei pé da vida com ele, mas no dia seguinte eu falei, eu quero trabalhar, como é que eu faço? Ele falou, vai lá na empresa e fala com o meu sócio, resolve com ele, se ele te der emprego, você começa. Uou. E assim, gente, eu entrei para o mundo dos negócios, eu entrei de paraquedas na empresa do meu pai com 14 anos de idade e comecei com o sócio dele e lá foi. Foi de varrer chão, foi de passar por todas as áreas, foi de cortar frios, foi de ir para chapa, foi de um pouco de tudo. E aí, isso foi de muito valor para mim, porque desde então eu comecei a entender o que era trabalhar e comprar as minhas coisas, né? Então, daí para frente, depois eu tive a oportunidade de ter uma distribuidora de pães, e aí eu tive a noção de quanto que é o valor do dinheiro, porque eu vendia pão, e o pão eu ganhava muitas vezes 1 centavo na venda do pão. Dependendo da onde eu vendia, para um hospital, que era uma quantidade muito grande, eu conseguia ganhar. Ou seja, se eu perdesse um pão que caísse do balaio, eu tinha que vender 18 para compensar aquele 1. Então, cara, isso me trouxe um valor enorme sobre o quanto é o valor de lidar com o dinheiro. Sim. E aí, posteriormente, eu tive essa empresa de distribuidora, depois eu entrei para a faculdade. Vocês falaram de faculdade, né? Eu demorei, galera, 10 anos para fazer minha faculdade. Eu entrei para administração de empresas, mas eu não tinha vontade de ficar lá, eu não tinha muito saco para isso. Mas, enfim, depois por uma crença minha mesmo de ter que terminar para ter um diploma, eu acabei fazendo a faculdade, depois perto dos 30 anos. E aí a minha jornada começou com isso e depois fui trabalhar em laboratório farmacêutico. No meio dessa empreitada também, perto dos 16 anos, eu fui camelô. Teve uma época... Peraí, você já fez tudo isso aí, você ainda está nos 16 anos? É sério, é sério? Não, a distribuidora de pães foi depois, mas antes disso eu tive um momento também que eu fui camelô, porque meu pai, a gente tinha produção de panetone na padaria, né? E aí meu pai falou, cara, quer ganhar uma grana extra? Porra, eu quero. Falei, então é o seguinte, ó, eu tenho um amigo lá que tem camelô no metrô Conceição. E eu estudava num colégio que era perto, cara. E naquela época tinha aquela história, né? Tinha as menininhas da escola, tudo, imagina. Eu estudava num colégio particular. Ficava com vergonha de ir pra lá? E aí, não, vai vendo. Eu falei, beleza, vamos fazer, era férias, né? E eu tinha meus bicos lá que eu fazia, eu trabalhava com ele na padaria, mas ele me deu essa oportunidade de ganhar um a mais. Aí que eu fiz, chamei o meu melhor amigo na época, o Pará, e falei, cara, tem um negócio da China pra nós, a gente vai ser patrocinado porque a gente vai pegar em consignação o estoque
e a gente vai vender, a gente vai ficar com lucro. E a gente vai tirar uns dias de viagem de férias e vamos ter um dinheiro pra gente aproveitar nossas férias. Ele falou, tô dentro. Ele topou na hora e fomos. Enfim, negociei com o cara lá, que devia uns favores pro meu pai, então liberou a barraquinha lá. Chegamos lá, despejamos panetones, meu amigo. E aí aquela galera gritando, ei, porque tinha o cara do cigarro, tinha o cara do não sei o quê, o cara da fruta, e eu ia que nem lá não vendia nada, assim, ó, travado. Porque tinha vergonha de ficar fazendo a feira, né? Enfim, 2 dias a gente se ambientou com o pessoal lá, no 3º dia a gente tava gritando, chamando, vem cá, freguesa, mulher bonita não paga, mas também não leva, vem cá, freguês, compra 2 e leva 3. Isso é totalmente poder do ambiente, né? Total. Tem aquilo, né, Dani? Porque não dá pra embalar todo mundo numa caixa, né? É o que vocês estavam falando aí, não tem como. Por quê? Se a gente vai analisar, hoje nas mídias, o que é falar de sucesso, né? Eu falei hoje na aula de manhã sobre esse assunto. O que é sucesso? Porque a gente fica olhando para as mídias e as mídias mostram sucesso, que é uma vida totalmente luxuosa, uma vida que se compara e vem a frustração, mas quando a gente para olhar, primeiro, quantos anos você tem? Qual é a tua maturidade? Qual é a sua caminhada para você poder comparar com alguma coisa? Existem uns foguetes sendo lançados por conta desse modelo de nova economia, que é através do digital, mas não é todo mundo que tá foguetando. E aí, de repente, uma massa de jovens, uma massa de pessoas começa a olhar para isso como uma referência de verdade, mas isso não é. Não é. Porque tem muita gente que dá essa explosão, mas se você parar para ver, muitos deles estão até perdidos nesse meio desse furacão. A referência, ela tá em você saber de fato quem é você na sua identidade, para você saber a sua essência. Porque sabe o que acontece? Eu vejo hoje, no momento que eu tô, que a riqueza, ela vem de um lugar de liberdade, onde você é dono do seu tempo. Essa é a maior riqueza que eu acho que a gente pode conquistar na vida, porque a vida é sobre tempo. Entende? E falando em riqueza desse modelo de nova economia, o que é para mim? Riqueza é você ter uma quantidade de dinheiro, de valor perpétuo para sustentar a tua qualidade de vida e o teu lifestyle de hoje. É isso mesmo. E aí, galera, cada um tem o seu. Você entendeu? Tem um que gosta de andar de velejar e ir para barco, outro vai para carro, outro quer uma vida simples de campo. E o que acontece é o seguinte, não tem modelo certo para ninguém. Quando você sabe quem você é, quando você encontrou em você a sua essência, tá em paz com você, segue o flow, porque na verdade todo mundo tem um caminho para seguir, né? Não adianta no pé de manga você querer tirar uva. Ô Adalberto, isso é muito legal porque eu acho que é um dos objetivos desse novo formato. Por quê? Porque a gente vai ter vários empresários, vários empreendedores, a gente tem médico, a gente tem... o time é muito forte mesmo. E qual que é o legal? A pessoa vê a individualidade de cada um. Não existe uma receita de bolo, cada um vai ter a sua. Exato. E o Dani falou sobre olhar para o passado, e eu quero propor para você uma tarefa. Por quê? Porque não existe passado nesse formato aqui. Essa é a primeira aula, a gente está ao vivo, então eu preciso exigir uma tarefa de vocês. Qual que é? Para a gente conseguir absorver mais conteúdo, eu preciso que você seja participativo. Começa a colocar as perguntas aí. Pode ser pergunta geral, pode ser pergunta, por exemplo, me identifiquei com o Felipe, eu quero saber como que ele fez para chegar no primeiro milhão. Me identifiquei com o Adalberto, eu quero entender como que ele colocou a família dentro do trabalho. Manda as brabas, hein? As brabas. Então faça essas perguntas, porque a gente vai selecionar e a gente vai responder. Lembrando, isso aqui parece um podcast, é um formato novo, muito diferente, mas ainda assim é uma aula. E para que a aula seja efetiva, o aluno precisa aprender. Participar. Para ele aprender, ele precisa participar. Total. Então, não deixe de participar. Faça a sua pergunta, tenha essa oportunidade de fazer pergunta para empresários incríveis que estão aqui. Adalberto, continua aí falando e aproveita o gancho também de falar suas dificuldades, cara. Você pensou em desistir em algum momento? Vários, até porque eu tô contando a trajetória, mas eu não contei os espinhos da trajetória, né? Eu podia ter sido um cara... aliás, na estatística, eu era improvável. Por conta de alguns momentos históricos na minha vida, enfim. E eu lembro que eu tinha um desejo enorme de fazer alguma coisa que eu me levasse para um outro nível, né? E isso eu carregava, esse incômodo que vocês falaram. Então, nessa trajetória, houve muitos espinhos, sim. Muitas vezes vem a vontade de desistir, mas eu olhava lá para frente, era como se eu trouxesse o futuro para o presente e falava, cara, eu só vou parar quando chegar lá. E teve um momento interessante, eu vou fazer um corte aqui, depois se der, eu até termino a parte das empresas, por onde eu fui, por onde eu cheguei, que foi um momento da minha vida que eu me lembro que eu tive muito problema de relacionamento com meu pai, porque o meu pai, ele teve esse
esse tipo de atitude, e ele sempre foi um cara que ele me botou para pescar. Só que em determinado momento da juventude eu não entendia o que era isso. E eu achava que ele estava fazendo o meu mal, porque muitas vezes era sábado ou domingo, eu estava num caixa de uma padaria desde as 3 horas da manhã, enquanto meus amigos passavam lá para tomar um cafezinho, comer um pão com manteiga, de escortinho conversível XR3 indo pro Guarujá, que era a parada da minha época. E, cara, eu tava meio que virado, porque... E eu via aquilo lá e falava, não é possível, cara, meu pai é muito mal comigo. E eu ficava muito bravo. E durante muito tempo eu não entendia isso. Mas chegou um momento da minha vida onde virou uma chave que tudo o que eu posso fazer é agradecer a ele por ter feito isso. Porque isso no hoje me deu uma distância muito grande das possibilidades, da improbabilidade que eu tinha se eu tivesse seguido nesse modo de vida que eu queria ali. Ele me trouxe o entendimento do que é responsabilidade, do que é acordar cedo, do dar valor para tudo isso. E aí, em outro momento, quando eu fiz a disrupção, né, de sair da empresa que era dele para ir para minha carreira solo, que já é mudando de fase, e foi quando eu falei, pai, tô parando por aqui, não vou mais trabalhar com você, e eu queria fazer qualquer coisa que fizesse sentido para mim, mas eu podendo pilotar, porque eu tive um problema de conflito de gerações com ele, natural, por conta das distâncias de idade, do meu modelo querendo muito mais do que era possível na época. E aquele dia aconteceu um outro negócio. E essa foi uma grande dificuldade assim para mim para lidar. Eu fiz um pacto, porque quando eu saí, ele não botou fé. E eu saí e eu fui para a Dami, mas a Dami de 22 anos atrás, ela era um modelo de oficina pequeno, que cabiam apenas 6, 7 carros. Eu comprei uma parte da sociedade, eu entrei como um sócio naquele momento, e eu fiz um pacto, eu prometi, porque meu pai, como era filho funcionário, eu não tinha registro, não tinha nada, eu simplesmente virei as costas e falei, e aí, tá tudo bem? Tá tudo bem, não teve assim rescisão, sabe? Saca? E naquele momento eu falei, cara, é isso, né? Então, não tinha chance nenhuma de eu dar para trás. Naquele momento eu já estava casado, certo? E o que eu podia fazer era só ir para frente. Então, eu entendo hoje, quando as pessoas falam do all-in, eu nem sabia o que era o all-in, né? E eu não era jogador de poker. E eu não era jogador de poker, ele deu um all-in. Só que naquele dia eu fiz um pacto. E foi um pacto de vingança, sabe? Ele te motivou. E esse momento foi difícil, porque ali eu não tinha descoberto ainda o valor do que ele tinha me feito. E você criou tipo uma competição na sua cabeça. E aí eu comprei isso dentro de mim que me trouxe uma ira. Mas olha que doido. Às vezes, como a gente pode potencializar uma energia de raiva ou de ira a favor. E aí eu potencializei essa energia e fiz um pacto. Eu falei, eu vou provar pra você que eu posso. Eu precisava entender o que era o merecimento de um elogio. Eu precisava ser reconhecido, necessidade de aprovação dele. Enfim, foi um foguete, porque quando eu entrei, eu dei tudo o que eu tinha na empresa. Eu não tinha alternativa, porque eu não podia errar, eu não podia quebrar. Então, quando você não tem alternativa, você está no all-in, você sabe onde você quer chegar, porque você tem uma válvula dentro de você de motivar, e naquele momento era a ira, me colocando a favor do que eu queria, eu fui lá e fui explodir. Mas só para não deixar essa história aberta, em algum dado momento da minha vida, eu sou pai de um casal, e quando eu tive meus filhos, muita coisa mudou na minha vida, e aí um dia eu entendi, eu tive a oportunidade de chegar nele, a gente conversar, e eu falar muito obrigado por tudo que você fez para mim nessa vida, porque se não fosse esse tipo de ensinamento que você me deu, apesar de parecer severo, foi o que me trouxe onde eu tô hoje. Então, se eu tenho o sucesso que eu tenho hoje, e sou resolvido, e sou empresário, estou empresário, sou administrador de empresa, tenho outros negócios, tenho outros investimentos, tenho outras rendas também, foi porque lá atrás eu comecei cedo e eu tive um norte. E eu tive uma presença muito forte de ambiente, me colocando lá embaixo, falando, meu, se vira. Cara, olha, se vira, moleque! E isso aí foi o que te deu força, cara. Foi o que deu força, exatamente. Às vezes a gente reclama da vida e fala, cara, por que isso aconteceu com você? Às vezes é pra te dar força, velho. Exatamente. Sabe? Total. Às vezes a gente tem uma visão muito pequena e Deus tem uma visão muito grande daquilo. E às vezes a gente se acha no direito de reclamar e não entende que aquilo ali é uma mega oportunidade, é uma mega empurrão pra ir pra frente. Como conectar com pessoas prósperas. Bom, descobre onde elas andam e começa a tentar chegar perto. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Como é que a gente veio para parar aqui no Conselheiro? A gente se conectou, entrou por um produto de entrada, através do IP passamos para a oportunidade que gerou isso. Agora, no dia a dia, como é que eu faço? Os ambientes que você frequenta. Primeiro faz uma rodada assim, você olha ao seu redor. Quais são os ambientes que você está frequentando?
né? As pessoas são prósperas porque o ambiente que você frequenta vai dizer muito sobre você. Então, se você não está satisfeito, que provavelmente deve ser isso, procura mudar o cenário e os ambientes. Aonde que você sai? Aonde que você sai para se divertir? Aonde que você sai para fazer as suas coisas? O que você pode fazer? Em que lugares você pode estar? Se é o tipo da pessoa que vai para uma festa, se é o tipo da pessoa que tem os compromissos sociais, se relacionando com pessoas tem que de estar na mesma frequência, né? Exatamente, Senão porque não aí dá você match. tem que entender onde que é isso e começar a participar de lugares onde tem essa frequência. Às vezes você vai num restaurante que tem uma frequência melhor, e aí você tem a oportunidade de conhecer pessoas. O network, ele é uma chave para você andar com pessoas prósperas. Então, aonde que você tem a oportunidade de fazer network? Pode ser através de uma mentoria, pode ser através de um próprio curso, pode ser através de um lugar que você começa a frequentar, de um bairro que você também sabe que é próspero e você começa a circular por lá e achar as suas oportunidades. Até entre os alunos aí. A gente tá dando aula pro Million Club e pro Piorano, né? Sim. Cara, quantas pessoas não estão ali dispostas a ser seu sócio, às vezes seu investidor, né? Às vezes a conexão tá ali. A gente no grupo, embora a gente seja os mentorados, a gente faz negócio entre a gente. Sim, E aí, ó, o Thiago Ribeiro Gouveia perguntou pra você, vai pra você essa, porque tem a ver com pane. Pane, carro, tem que ser você. Como vencer as panes de execução? Ou seja, você tá no meio do projeto ali, começou a dar uma pane, como é que você vence isso? Dá um insight. Vencer, você precisava ser mais específico nessa pergunta, mas as panes de execução. Cara, nem tudo funciona redondo e nunca vai funcionar. Então, eu vou falar da empresa. A gente tem processos, você pode estar participando de um projeto. Pode dar pane com data, pode dar pane com equipe, pode dar pane com muita coisa ao redor. Pivotar, reorganizar e seguir. Porque a parada é como que ele chama? O Thiago Ribeiro. Thiago, a parada é o seguinte, irmão. Não para, porque problema vai dar sempre, não importa o tamanho da tua empresa, não importa onde você está trabalhando, se você está como CLT, se você já é empresário, não importa, problema e pane vai dar sempre. Vai ter um dia que você saiu, esqueceu de abastecer, o carro vai parar. Você vai ter que se virar. Desce do carro, pede ajuda, vai lá, coloca a gasolina de novo e anda. O negócio é não parar, tá? Procura uma maneira de, ao seu redor, procura ajuda, se não tiver ao seu redor, irmão, troca a chuteira e continua. Como o Pablo fala, tem que amar problema, né? Cara, esse é o segredo. Você pode olhar para as pessoas que têm sucesso e olha para elas a quantidade de problema que elas carregam. Pode perguntar, se tiver uma pessoa perto de você que está nessa condição, pergunta quanto que o cara resolve de problema por dia. A tua capacidade de resolver problema por dia vai dizer muito onde que você está. O nível que você está é a frequência que você acessa. E as mesas que você senta também, sabia? O problema era com fala também, eu era travadaço, Total. gente, travadaço. Eu não falava no celular, não falava nada. E aí falei, Felipe, é o seguinte, agora, você resolveu sair, a gente foi pra Goiânia correr de carro, uma corrida de carro lá no autódromo, puta, Foi muito experiência sensacional, né? Hoje a gente pode até correr na Porsche e na Mercedes. Pois é, show, verdade. E aí eu falei, agora ou nunca, cara, pega esse celular, aperta o botão e vai, que foi assim comigo, é na pressão. Aliás, quem botou pressão em mim pra falar também foi esse cara aqui, ó. Olha a ambiência que a gente anda. E aí, por consequência, ele tava comigo nessa viagem, eu falei, cara, liga agora. E como assim? Liga agora e sai falando. Bom, resolveu. Falou. E agora não parou mais. Já tá com um monte de projeto aí. Ver o que é abrir a boca. A gente não tem noção do que é abrir a boca pra falar, né? A gente, às vezes, esse negócio de não merecimento, a gente não acha que a nossa história pode levar pra alguém alguma coisa que pode mudar, né? E uma coisa que você nem imagina, porque vem de um lugar que você não imagina e nem era o alvo. Você só tava fazendo uma fala, né? E sabe que isso acontece? Porque as pessoas comparam muito. É igual assim, se eu falar, como que eu vou transbordar na vida das pessoas, mas eu não sou um Pablo da vida, entendeu? Mas ele está em outro nível. Quantas pessoas não têm um nível abaixo do seu que você pode transbordar? Não queira também se comparar ao Felipe, que tem tantas lojas no Mercado Livre. Se você tem uma e está começando, pega o seu brother aí, alavanca ele junto com você, anda em dois. Eu tô com o Bruno aqui, com o Adalberto, com o Dan, se une. As pessoas são muito assim, focadas no Brasil, viu, gente? Eu tenho uma experiência, ainda mais com importação com os chineses. Eles chegam aqui... Posso fazer um parênteses aí? Pode, total. É porque tem um gancho muito fera nisso. Vai. Eu entrei pra pegar os códigos e modelar o Pablo. Aí a gente foi lá no... Todo mundo que tá aqui tava lá no golfe com ele, né? Tá. Aí beleza, cara. Será que o Pablo tá assistindo? Tomara que não. Deixa ele assistir. Mas ele ainda tá meio ruinzinho no golfe, né? Não, assim, ó. Mas olha que sacada. O bicho cara. é corajoso, cara. Não, gente, presta atenção. Não é, ele está, ó, eu falei que ele está, não que ele é.
O cara tá num nível que ele pegou tanta frequência, e é aí onde eu queria fazer esse parênteses, porque eu tava até rindo se eu falava ou não, mas eu acho que é muito importante, cara. Ele, lógico, ele já tem uma noção, ele já fez algumas aulas, mas ele mesmo fala, você precisa de tempo pra você ficar bom naquilo. Sim. Só que olha que louco, o que você falou, às vezes tem gente que, por exemplo, vamos supor que tem uma régua de 5 aqui, tá? Uma medida de 5. Tem gente que quer chegar no 5 pra começar a transbordar. E, cara, o Pablo, vamos supor que essa régua aqui seja do golfe. O Pablo tá ali no... Vou falar 3 aqui, mas eu acho que é um pouco mais baixo. O Pablo tá ali no 3. Ele não espera chegar no 5 pra ensinar, cara. Não. Ele tá ensinando quem tá no 2 e no 1, cara. Aí, olha o exemplo. Isso é fantástico, cara. Eu olhei e falei... Isso é total, mano, cara. ele tava dando aula lá. Na hora que ele ia jogar, ele não era o melhor, mano. Mas ele corrigia e tal. E quando você ensina, você aprende 2 vezes, cara. Eu falei, Isso filho é da fantástico. mãe, cara. Ele pegou essa jogada aí. Isso que é o... Que a parada não é sobre o nível. Você aprendeu uma coisa agora, você já explica pro outro. Aprendi agora, eu já posso passar pro outro. Isso que é o lance. E você vê, ele Você não precisa nunca... ser doutor no negócio pra você começar a falar. Você aprendeu qualquer coisa, você aprendeu que essa água aqui é gelada Sempre vai ter e ela gente faz que... bem, você vai contar pra você, ó, toma essa gelada em vez da sem gelo, que vai te matar mais a E sede. sempre tudo vai ter um código, né? Tudo que você vai fazer, você vê que ele fica caçando sempre alguma coisa, uma coisa diferente, e isso, além de ser código, é assunto também. Cada vez ele vem com um assunto novo. Uma hora é o golfe, uma hora é a corrida. Então você sempre tem conteúdo. Por que o Pablo tem muito conteúdo? Toda hora ele está fazendo uma coisa nova. Dentro do que o Felipe falou, a hora que você entende realmente o que você está fazendo aqui, entende sua identidade, você quebra alguns padrões de crenças e entende realmente o que é o que você está fazendo aqui, aí, comigo hoje, o que está acontecendo? Eu estou há 22 anos no mercado de reparação e hoje, para mim, o sentido é multiplicar. Por exemplo, um dos meus projetos eu estou desenvolvendo um projeto de braço educacional para poder ter formação de pessoas novas e multiplicar talentos dentro do segmento. A gente está desenvolvendo, junto com parceria com outros empresários também, isso daí. Uma parceria também tanto com o Sebrae quanto com o Senai, para a gente poder multiplicar dentro do meu próprio negócio um refinamento das estratégias e das possibilidades de processo e tudo mais, para refinar as pessoas, para que essas pessoas se tornem multiplicadores. E também eu entendi que depois que eu desbloqueei a fala, minha fala era bloqueada, e eu entendi que isso tem um propósito muito grande de falar. Eu tenho recebido muito feedback das coisas que eu tenho feito e reverberando na vida das pessoas, por isso que vocês têm que falar. Vocês têm história para contar. E aí eu estou lançando também uma mentoria. Agora fazendo os projetos nesse sentido. É isso. Segue lá para saber mais detalhes.